demais, até água é veneno. Exatamente, Douglas. Eu fico pensando assim, a gente que já tem uma certa idade, que já vivenciou, né, outras épocas, e eu fico imaginando que não tinha isso. Antes de mais nada, eu fico pensando no bombardeio dessas bebidas, né, industrializadas. Tem o lado positivo, né? Por exemplo, até menciono que, por exemplo, as pessoas que vão fazer concursos, né? Que vão fazer o Enem, quem gosta de correr, eu já, por exemplo, eu tenho uma experiência com energético, que foi até o ano passado, que foi uma corrida que eu fiz no Delta do Parnaíba, e tinha muitas dunas que a gente subia, e eu tomei o energético, só que eu exagerei um pouco, porque como eu tinha muito ainda para correr, eu me excedi no energético. E eu tive uma taquicardia que eu fiquei preocupado, porque foi logo após o episódio do delegado, né? Então eu corri com aquela preocupação. Então, realmente, e a taquicardia é um dos problemas. A diabetes, essa pessoa pode ter diabetes por conta também dos açúcares, que tem muito açúcar, né? E tem a taurina, que é um outro composto que está lá dentro, que em excesso dá isso tudo que você falou, taquicardia, ansiedade, e as pessoas exageram muito, tanto para ficar acordado e também na balada. É muito comum você estar na balada e você encontra alguém com a combinação com a bebida alcoólica, porque ela dá uma sensação que você pode beber e não ficar embriagado, o que é errado, né? As pessoas têm essa impressão. No dia seguinte é que você vai saber. Mas tem um nutricionista que falou sobre as ações, né, no organismo da pessoa quando você excede o consumo dessas bebidas energéticas. Eu já tenho um certo preconceito, Douglas, vou dar minha opinião pessoal aqui, porque é a questão do industrializado, porque tem alimentos naturais, eu menciono isso também na matéria, que você pode consumir e te dar esse pique, essa energia que você precisa. O nutricionista falou do café, mas tem também açaí, tem guaraná em pó, que também é muito bacana de você usar, e é natural. Aveia, tem alguns alimentos que vão te dar essa sensação, esse pique, essa energia, né, para você ou fazer uma corrida, ou estudar, varar a noite estudando, ou então até mesmo na balada. Mas vamos ver mais detalhes na matéria, porque tem um nutricionista que fala bem melhor. Seja para melhorar a concentração ou para combinar com bebidas alcoólicas, é grande o consumo de energéticos. As pessoas bebem e ignoram os efeitos adversos que a ingestão excessiva pode causar. Os ingredientes nas fórmulas das bebidas energéticas são cafeína, taurina, vitaminas e açúcares. O nutricionista Paulo Martins explica sobre a ação dessas substâncias no organismo. O energético, ele é uma bebida gaseificada adicionada CO2. Nos energéticos, nós temos hoje vários tipos. Nós temos eles zero açúcar, nós temos eles com grande teor de carboidrato, açúcar muito alto. Nós temos ele com xarope, glicose, e a taurina e a cafeína, eles são dois ativos principais que eles vão atuar no sistema nervoso central. As pessoas hoje exageram nos energéticos e acabam desenvolvendo ansiedade. Quando a gente começa a observar o consumo, por que ela está desencadeando aquela ansiedade, aí ela me fala, eu tomo 2, 3 energéticos durante o dia, no outro dia novamente eu não durmo direito. Então assim, a cafeína e taurina são dois ingredientes, dois ativos que contém nos energéticos para a gente consumi-los de forma moderada. Porque a cafeína em excesso, ela causa ansiedade, ela vai desencadear esses picos de ansiedade. Atrapalha no sono também. Em épocas de provas, Enem, concursos, é comum que o consumo de bebidas energéticas aumente entre os estudantes, que intensificam a carga horária dos estudos. Outro consumo de bebidas energéticas está na combinação com as bebidas alcoólicas. Os energéticos mascaram os sintomas da embriaguez e fazem com que o consumidor ingira mais álcool. É nesse consumo em excesso que mora o perigo.
As pessoas elas não observam outro micronutriente importante que é o sódio. Alguns energéticos ele tem uma grande quantidade muito alta de sódio e alguns já me relataram taquicardia, hipertensão. Eu sou hipertenso e eu tomo energético e eu sinto minha pressão alterar. Então esse é um dos pontos principais. Hipertensão também, taquicardia, você acaba desenvolvendo isso. Afinal, existe uma quantidade segura para o consumo de bebidas energéticas? Com a palavra, o nutricionista. Se eu fizer o uso dos energéticos uma vez, 2 na semana, não tem problema. O problema é você usar 3 vezes no dia, no outro dia 2 vezes. Então você sempre vai estar trazendo consigo alguns problemas. Para as pessoas que precisam de uma energia extra e aumentar a disposição, elas podem optar por alimentos naturais, que trazem estes benefícios sem fazer mal à saúde. O café, segundo o nutricionista, é um deles. O café preto, sem açúcar, ele já é o suficiente. Ele vai lhe dar em média de 100 a 300 miligramas de cafeína, que é o suficiente para uma pessoa adulta. Você pode consumir 2, 3 xícaras no máximo. Tá aí. Se eu puder dar uma dica para o telespectador que consome essas bebidas energéticas, troque por uma natural, né? O café, o guaraná em pó, né? É muito mais saudável. E se você toma com frequência, dá uma diminuída, que isso aí não deve fazer muito bem não à saúde, viu?